Técnica de estudo e memorização para você entender qualquer conteúdo e formar memórias duradouras. Essa técnica ela é perfeita para você que está estudando para concurso público, para você que quer passar em medicina, para você que quer passar na seleção de mestrado, doutorado, enfim, qualquer processo seletivo. Essa técnica é perfeita para você. Lembrando que ela é baseada em princípios da neurociência. Eu me chamo Jean, eu sou mestre e doutorando em neurociência. E eu produzo conteúdo aqui na Rede Vizinha sobre neurociência, mente e comportamento. Essa técnica que eu vou te ensinar agora, ela corresponde à primeira etapa de formação das memórias, ou seja, é uma técnica que vai te ajudar a absorver qualquer conteúdo, certo? E entender ele com facilidade, não importa o quão difícil ele seja. Essa técnica é perfeita para quem tem pouco tempo para revisar o conteúdo, porque eu não vou te mostrar apenas como aplicar essa técnica. Você vai aprender o que é essa técnica, exemplos práticos, reais, do dia a dia, comigo pegando na sua mão e te mostrando passo a passo para você utilizar, para aplicar em qualquer conteúdo. E o mais importante de tudo, você vai aprender o fundamento neurocientífico por trás dessa técnica, ou seja, você vai aprender o que é, como aplicar e por que ela funciona. É um vídeo super, hiper, mega completo que vai fazer a diferença na sua vida estudantil. Então vamos lá. Eu vou te ensinar uma técnica de codificação, que é a primeira etapa de formação das memórias. E o que é codificação? É a transformação de uma representação física para uma representação sensorial armazenada. Calma, que é muito fácil de entender. Então imagina que a informação que eu quero memorizar é essa garrafinha aqui, certo? Eu já tenho a memória dessa garrafa. Eu sei que ela é prateada, certo? Aqui embaixo eu sei que ela tem a tampa preta, eu sei que ela tem um botão aqui que você aperta e ela abre. Eu sei qual é a função dela, eu sei que ela serve para beber água. Tudo isso eu sei porque eu tenho uma representação mental dessa garrafa na minha cabeça. Ou seja, minha gente, a memória que eu tenho desse objeto aqui não é o objeto. Não confunda o objeto com a representação dele. O que eu tenho na minha cabeça não é esse objeto, porque eu não tenho como enfiar esse negócio dentro da minha cabeça. O que eu tenho aqui é a representação desse objeto. Ou seja, é como se fosse um desenho. Quanto mais eu pego nesse objeto, quanto mais tempo eu tenho com ele, quanto mais eu olho o cheiro, a textura, o aspecto, a funcionalidade, mais precisa é a representação dele dentro da minha cabeça. E o que é codificação? Codificação é tudo que envolve a aquisição dessa memória, ou seja, a transformação desse objeto físico para um objeto sensorial que vai ficar armazenado dentro da minha cabeça. Então envolve eu entender o que é esse negócio, qual a funcionalidade dele, para que ele serve, quais são as cores, quais são as texturas, qual é o cheiro desse negócio, o sabor quando está na minha boca para beber, se tem gosto de plástico, se não tem, etc. Então quanto mais eu pego, quanto mais eu uso, quanto mais eu olho, quanto mais eu fuço, mais profunda vai ser a codificação. Isso a gente chama de codificação profunda. Quanto menos eu pego, quanto menos eu mexo, se eu pego isso aqui só uma vez na minha vida, eu não vou lembrar. Porque a codificação é superficial, eu não aprofundei nisso. Entendeu? Você quer um exemplo prático? Ninguém precisa ensinar uma criança a jogar videogame. Entrega o videogame na mão dela que ela aprende sozinha. Por quê? Porque ela tem motivação para fuçar, para aprender sozinha. Por exemplo, minha mãe, ela sabe mexer no computador, mas ela não tem paciência para fuçar algumas funções do Excel, do Word, etc. Então, todo problema que ela tem, ela me chama, porque ela não tem paciência, ou seja, ela não fuça. E quando você não fuça, você não codifica. E quando você não codifica, você esquece. E quando você esquece, você não aprende direito. A mesma coisa você vai fazer para memorizar as informações que você está estudando. Qual é a primeira coisa e a mais importante que você tem que fazer quando está estudando um conteúdo novo? É relacionar esse conteúdo com informações que você já possui. Seria muito mais difícil para mim memorizar essa garrafa aqui se eu nunca tivesse visto uma garrafa de beber na minha vida. É muito mais difícil o nosso cérebro criar representações do nada, porque o esforço mental para codificar aquilo é muito maior, porque a gente não tem memória parecida para poder comparar, para poder associar. Mesma coisa isso aqui, ó. Por exemplo, você nunca viu isso aqui na vida, provavelmente. Não sei se você sabe para que serve. Vai ser mais difícil de você entender para que serve e você codificar, concorda? Então, depois que você associar esse conhecimento novo que você está estudando com o conhecimento que você já possui, que a primeira coisa que você tem que fazer, a mais importante de todas, e detalhe, você tem que associar não com conhecimento teórico, científico, etc. Dê preferência para associar com o seu conhecimento de vida, com as coisas do cotidiano, que você viu na novela, que você viu no filme, no meme, etc. Porque vai ser mais fácil de você memorizar. Essa é a coisa mais importante. A segunda coisa mais importante é você simplificar. Porque adivinha, não dê trabalho para o seu cérebro gosta de economizar energia, seu cérebro é preguiçoso. Facilite ao máximo para ele. Se a informação, mesmo que você associe com o conhecimento prévio, se essa informação for muito difícil, se ela for complicada, se o conceito for difícil de entender, se for denso, seu cérebro não vai memorizar. Porque a demanda cognitiva, o esforço cognitivo para manter aquela memória vai ser muito maior. Facilita para o teu cérebro.
E como é que você simplifica o conteúdo? Eu vou utilizar como exemplo esse conteúdo aqui que eu postei nos stories, mas eu já tenho um post sobre isso, ensinando essa técnica passo a passo, é só dar uma olhada aqui no perfil. Então vamos lá. Antes, o conceito era assim: bioprocesso é a aplicação industrial de reações ou vias biológicas, mediadas por células vivas inteiras de animais, plantas, micro-organismos ou enzimas, sob condições controladas, para a biotransformação de matérias-primas em produtos. Depois de você simplificar, como é que fica? Bioprocesso é fazer produto utilizando organismos vivos, tipo chamito. Dá para simplificar ainda mais. Aqui, ó. Bioprocesso, chamito. Isso é mapa mental. Então, bioprocesso é fazer chamito. Ponto. Escreva assim no seu caderno. Vai ser muito mais fácil se você entender esse conceito, memorizar e lembrar ele no futuro. Ou então, bioprocesso é fazer cerveja, se você gosta de beber cerveja. Porque cerveja também é feita através da fermentação, ou seja, leva micro-organismos vivos. Então coloque aí o resumo, associe com as informações que fazem sentido para você, com as coisas que você gosta, com o repertório mental e comportamental que você tem. Outro exemplo, se você colocar no Google o que é DNA, a primeira coisa que vai aparecer vai ser isso aqui, ó. O ácido desoxirribonucleico é um polímero composto por duas cadeias polinucleotídicas, tarará, ninguém entende essa merda. Muito mais fácil você pensar assim, o que é DNA? É o software que guarda toda a programação que controla o nosso corpo, ponto. É o nosso software, a linguagem de programação do nosso corpo. Então, DNA é o código de programação. Genes são os prompts, certo? Rede neuronal é a internet, beleza? Bases nitrogenadas são os caracteres que vão compor o prompt, que vão compor a programação que está no nosso DNA. O nosso cérebro é o processador, a memória de trabalho, a memória RAM, a memória de longo prazo é o disco rígido, é o HD, que fica armazenado seus arquivos, suas fotos, etc., seus vídeos. O sistema nervoso é o circuito elétrico, os nervos são os fios, o coração é a fonte de alimentação, o sistema respiratório é o cooler de refrigeração, o ventiladorzinho que fica no seu computador. Os órgãos sensoriais são os dispositivos de entrada, como por exemplo a porta USB. Por quê? Porque os nossos órgãos do sentido, visão, tato, audição, paladar, etc., são as primeiras vias de contato e de processamento que a gente tem com os estímulos externos. Ou seja, é a porta de entrada para que a gente tenha acesso a informações fora do nosso corpo, ou seja, informações do mundo. A mesma coisa no computador. É através do pendrive que você coloca que o computador tem acesso ao que está fora dele, sacou? E o próximo aqui, ó, roupas e acessórios são os periféricos. O corpo é o hardware e a pele é a interface do usuário. Por que a interface do usuário? Porque é a primeira coisa que a gente vê, né? Na interface do usuário, mesma coisa a pele. A primeira coisa que você vê é a pele da pessoa, o rosto dela. Então, retomando, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Associar esse conhecimento novo que você está estudando com conhecimentos que você já possui. Segunda coisa, simplificar ao máximo esse conteúdo para facilitar para o seu cérebro. E em terceiro lugar, não adianta você simplificar e associar se esse conteúdo não tiver utilidade. Ou seja, se esse conteúdo não despertar nenhuma emoção em você. É por isso que a terceira etapa é você significar. O que é que isso significa? Significa que você tem que atribuir um significado pessoal, trazer emoções para esse conteúdo, para convencer o cérebro de que esse assunto realmente é importante e que ele merece ser memorizado. Por exemplo, o conceito de ácido carboxílico, que você aprende nas aulas de química. O que é isso? Ninguém sabe, porque ninguém sabe que merda é essa. Não tem utilidade nenhuma na vida da gente. Mas, por exemplo, Jornal da USP, cientistas desvendam por que algumas pessoas atraem mais mosquitos que outras. Isso está relacionado à quantidade de ácido carboxílico que a sua pele produz. Quanto mais ácido carboxílico na pele, mais mosquito você vai atrair. Ou seja, eu não vou estudar ácido carboxílico só porque vai cair na prova. Porque isso não é suficiente para convencer o seu cérebro de que essa informação é importante. Porque adivinha, ela realmente não é. Ninguém sabe para que serve essa merda, para que eu vou estudar isso. Mas para que eu vou estudar? Não é só porque vai cair na prova. É porque eu quero ter autoconhecimento, eu quero entender como o meu corpo funciona. Eu quero entender porque que minha pele produz tanto ácido carboxílico que eu atraio tanto mosquito. Porque é que os mosquitos vão tudo em cima de mim, mas não vão em cima do meu amigo. Dica bônus de ouro para você que ficou até o final. É um presente para você, tá? Tirei até a camisa, dane-se. A dica é a seguinte, importantíssima. Se você não souber explicar esse conceito para uma criança de 12 anos, então é porque você não entendeu. Essa é a dica. Escreva a matéria ou grave um vídeo falando para você mesmo, enfim. Explique esse conteúdo como se estivesse explicando para uma criança de 12 anos. Todo mundo tem que entender. Se você não for capaz de explicar, então é porque você não entendeu. Então faça essa dica que ela é maravilhosa. E para você que está aqui no YouTube, que caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo G. Anderson, eu sou mestre e doutorando em neurociência e, na verdade, o vídeo que você acabou de assistir é uma repostagem de um vídeo que foi publicado anteriormente nas minhas outras redes sociais.
Eu vou deixar o link dessas redes sociais para você me seguir caso você tenha interesse. Eu presto consultoria, cursos e palestras em neurociência para te ajudar a se aprovar em concursos, processos seletivos de mestrado ou doutorado, com técnicas de estudo e memorização comprovadas cientificamente, baseadas em evidências científicas. Porque afinal eu sou doutorando na área, né? Eu vou colocar o link de todas as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo e também aqui do lado. Se você tiver interesse, me segue nessas outras redes e não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar se você tiver gostado. E é isso, até o próximo vídeo.